Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 17 de julho de 2022, sejam todos bem-vindos. Muita gente comentou aqui neste canal na sexta-feira que meu último vídeo da sexta-feira não havia sido comunicado pelo YouTube. Parabéns aos que vieram por conta própria. O YouTube realmente, quando quer que um vídeo fique no ostracismo, esquecido, sem nenhum view, ele não avisa. E aí aquele povo que fica esperando o aviso do YouTube tem apenas a dizer o seguinte: desculpem, mas vocês ainda não estão preparados para a liberdade. Se ficam na mão de uma plataforma de esquerda e só acessam os vídeos que a plataforma indica, é porque de fato vocês ainda não acordaram, estão tentando. Eu, quando gosto de um canal, anoto o nome do canal e o procuro independentemente dos avisos do YouTube, porque o YouTube, de fato, tem muita má vontade para indicar bons canais com bons conteúdos, como é o caso deste aqui. Bem, quero começar falando sobre o atentado a Bolsonaro, uma produção que encenou o atentado a Bolsonaro. Nesse momento, todo mundo já está sabendo do que se trata, porque afinal, ontem só o que se falou no Twitter foi isso. Eu tive uma decepção muito grande porque não vi ninguém das autoridades, as pessoas de direita principalmente, comentarem sobre o que de fato compõe ou carrega ou traz este vídeo. Traz um ato de terrorismo. E ninguém falou nesses termos, talvez porque não conheçam a lei antiterrorismo. Uma lei aprovada aqui no Brasil, que está na Constituição, que faz parte do Código Penal. Lei contra atos terroristas. A lei diz o seguinte: o que tipifica um ato terrorista? 3 pontos. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Não era o caso do vídeo. Artigo 2º. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave ameaça a pessoas ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte de portos, aeroportos, estação ferroviária ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalação de gravação ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás em instituições bancárias e sua rede de atendimento, o que também não é o caso em relação àquela produção da morte de Bolsonaro. Artigo 3º. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas. Os incisos são do 5º parágrafo do 1º artigo da segunda lei. Pois é, parece que se enquadra perfeitamente aqui no artigo 3º. Atentar contra a vida ou integridade física de pessoas. Aí você pode dizer, mas era só uma encenação, uma peça artística, não atentou contra a vida de Bolsonaro. Não diretamente, mas no contexto, considerando a temperatura, o alto grau elevado da temperatura política no país e essa sensação de instabilidade jurídica que o país vive, é claro que a encenação visa colocar brasileiros contra brasileiros, mas especialmente inspirar alguém, e não faltam candidatos nesse momento, a praticar o ato. Bolsonaro já foi vítima de um atentado num passado bem recente. E tem muita gente querendo repetir aquilo que Adélio não conseguiu concluir, segundo a gente da esquerda, pessoas da esquerda que chegaram a dizer que o erro de Adélio foi não ter matado o presidente. Isso é atentar, sim, contra a vida do chefe da nação. É atentar contra a vida de milhões de brasileiros que acreditam, depositam suas esperanças nesse candidato que os representa. É incitar o ódio para ver o sangue derramado.
Se isso não é um ato terrorista, então rasguem a lei. Muito me surpreendeu uma declaração da deputada Carla Zambelli, que disse que o Brasil está numa guerra espiritual e precisamos rezar. É uma forma de dizer o seguinte: olha, essas coisas acontecem e não há o que fazer. Porque se levarmos as questões todas para a esfera do transcendente, bem, aí nem a polícia, nem os magistrados terão acesso ou jurisdição sobre aquele terreno, não é mesmo? É uma forma de dizer também que as instituições não funcionam, porque se não acreditarmos na lei nesse momento, então que vamos às ruas para dizer, olha, as instituições faliram. A deputada não fala nenhuma nem outra coisa, diz apenas para rezarmos. É uma forma, claro, de dizer que está tudo bem. Não é mesmo? Não, não está nada bem. As coisas precisam ser encaradas com seriedade. Ou senão, logo mais ali na frente, não teremos mais Brasil, e sim a pátria grande. Que precisamos rezar, cara deputada, é óbvio, mas também precisamos de ações práticas dos nossos políticos, não é mesmo? Que pena que os nossos representantes da direita não são espertos e antenados quanto à pequena mas barulhenta ala da esquerda. Bem, mudando um pouco de saco para mala, ou de ganso para pato, como queiram, eu havia, num dos vídeos passados, falado sobre uma reportagem do Red State que previa um esquemão dos democratas nos Estados Unidos para as próximas eleições. Uma surpresa, algo novo, já que os democratas sabem que perderão as eleições de meio de mandato. Pois vejam que interessante o que o Daily Mail trouxe esta semana, na quarta-feira. Vejam que matéria interessante. A Holanda anunciou na quarta-feira que se tornou o último país a detectar um caso de subvariante Covid Omicron BA.2.75, pois especialistas expressaram preocupação com a rápida disseminação da cepa. A subvariante apelidada de Centaurus surgiu pela primeira vez na Índia em maio e desde então espalhou-se para cerca de 10 países, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha e Austrália. Lembrando, o Daily Mail é parte da grande mídia. Agora, abre aspas, agora também foi identificado na Holanda, disse o Instituto Nacional Holandês de Saúde Pública em comunicado. Alguns cientistas temem que a variante possa ser a mais contagiosa já vista e a mais bem equipada para evitar qualquer imunidade de picadinhas e infecções anteriores. Ou seja, tema. Fique com medo. Tá aí, de novo, a mesma ladainha, não é mesmo? Mas não há provas de que cause qualquer doença mais grave do que o tipo original de Ômicron, do qual evoluiu, disseram os principais especialistas em Covid ao Mail Online na quarta-feira. Bem, mas não importa. Já está sendo aí cogitada a possibilidade de fechamentos, de máscaras e tudo mais, como já tem acontecido no condado de Los Angeles, por incrível que pareça. Bem, em relação a esta notícia do Daily Mail, o SGT Repórter, ou melhor, Stephen Stanford Wall News Pipeline, disse o seguinte: com essa história, reverenciando uma nova variante separada do vírus original, que bloqueou a América e o mundo e nos empurrou ainda mais para a tirania, pois as variantes mais contagiosas pois as variantes a cada surgimento parecem ou são anunciadas como mais contagiosas, nenhum de nós deveria ser, pelo menos, pego de surpresa. Já que nenhum de nós deveria ser pego de surpresa, já que entendemos que se trata de propaganda, com o chefe da OMS apenas aconselhando governos de todo o mundo, de todo o planeta, a trazer de volta mandatos de máscara, enquanto somos avisados no site Unheard
para nos prepararmos para os bloqueios de inverno. Novamente. Quem mais não está pronto para ainda mais tirania nos próximos dias, semanas e meses? Pergunta o All News Pipeline. E depois de seu sucesso, termina a matéria dizendo, no uso de bloqueios e correios na fraude eleitoral para roubar a eleição de 2020 para o ilegítimo POTUS Joe, nenhum de nós deveria estar surpreso por eles planejarem agora um retorno de 2020, agora em 2022, que servirá certamente, ou servirá também, como aquecimento para 2024. Então é isso, os bichinhos tenderão a ficar cada vez mais fortes em época de eleição, já que a de 2020 mostrou que é muito interessante que o povo vote apenas pelo correio, não é mesmo? Interessante porque aí quem contam os votos certamente saberão indicá-los para o candidato do sistema do momento, não é mesmo? Coisa que todo mundo já sabe. Agora, para terminar, uma última nota bastante interessante. A visita de Joe Biden à Arábia Saudita pode ter sido uma grande fraude. Explico por quê. Biden, pelo menos para a grande mídia, foi à Arábia Saudita para pedir mais petróleo cru, pedir que a Arábia Saudita aumentasse a sua produção de petróleo, que é de 12 mil barris diários, 12 mil barris de petróleo cru por dia. Bem, acontece que eu havia dito, o príncipe saudita daria um tapinha nas costas de Biden e diria, olha, infelizmente não dá para fazer nada. Mas não foi assim que aconteceu. A Arábia Saudita anunciou 1 milhão de barris diários a mais. Passará dos 12 milhões, eu disse 12 mil, dos 12 milhões para os 13 milhões diários de óleo cru. Bem, vitória para Biden. Se bem que 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, pouca diferença faria nesse momento. Mas para a Europa seria interessante, já que ela quer cortar a dependência de pelo menos 2 milhões de barris diários da Rússia. Então, se viesse da Arábia Saudita pelo menos 1 milhãozinho de barris, estaria tudo ok, tudo certo. Só que isso pode ter sido uma grande fraude pelo seguinte. Uma matéria saída ontem no Breitbart News mostrou uma entrevista de Abel al-Jubeir, ministro saudita das Relações Exteriores, à CNN. Uma longa entrevista. Jubeir disse nessa entrevista o seguinte, que a Arábia Saudita achou muito estranho os Estados Unidos pedirem o aumento de produção daquele país de petróleo cru, ou de óleo cru, sendo que o problema dos Estados Unidos não está na falta do petróleo cru, e sim na falta do refinamento do petróleo, coisa que a Arábia Saudita não faz para os Estados Unidos. Ou seja, o secretário, ou melhor, o ministro de Relações Exteriores, Abel al-Jubeir, eu falei Jubeir, al-Jubeir, disse que não há problema em petróleo, de falta de petróleo nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos não estão fazendo é refinar o seu próprio petróleo. Então, por que ir lá pedir mais petróleo cru, sendo que não dá conta do petróleo que tem no seu próprio estoque, não é mesmo? Pois é, daí vem a suspeita. Quem sabe importar mais petróleo cru para refinar menos petróleo, entenderam? É uma lógica inversa. Já que Biden está cortando a sua refinaria ou a sua capacidade de refino do petróleo, é porque ele não quer que haja oferta de gasolina, óleo diesel, etc. no mercado. É isso que ele está fazendo na América. Ele está impedindo a produção de petróleo e de refino. E quer mais petróleo para quê? Para impedir um número maior de petróleo circulando pelo mundo. Ele não atenderá, nesse caso, a União Europeia com mais petróleo.
Se a Arábia Saudita aumentar a produção de petróleo para os Estados Unidos, é um petróleo a mais que desaparecerá do mercado. Entenderam a lógica? Parece que essa é a farsa. Porque faz todo sentido. Já que os Estados Unidos têm petróleo sobrando, mas gasolina em falta, é porque não é para refinar mesmo. Outra razão para pensarmos que esta visita tenha sido uma fraude. Biden, ao chegar na Arábia Saudita, pediu para o príncipe que a Arábia Saudita abra definitivamente o seu espaço aéreo para voos comerciais de Israel. E a Arábia Saudita disse que sim, que isso já vinha acontecendo nos tempos de Trump. Depois, claro, parece que com a saída de Trump e de Benjamin Netanyahu, as relações meio que esfriaram. Mas o príncipe, de certo modo, aceitou o pedido de Biden. Pode sim abrir o espaço aéreo para voos comerciais de Israel. Só que em troca, precisamos ir ao mapa aqui para os amigos entenderem. Só que, em troca, o príncipe saudita pediu o controle dessas duas pequenas ilhas que vocês veem no mapa. Estamos aqui no Mar Vermelho, exatamente entre Egito, que está à esquerda, e Arábia Saudita à direita. Aqui, exatamente nesse entroncamento, estão as duas pequenas ilhas de Tirã e Sanafir. Bem, essas ilhas são controladas no momento por Israel e Egito. Só que o Egito, atenção, passou o controle a sua parte no controle dessas duas pequenas ilhas à Arábia Saudita, que não quer ver a presença de Israel, não quer ser parceira de Israel no controle das ilhas. Então, pediu para Biden que negocie com os israelenses a sua retirada dessas ilhas para que ela, a Arábia Saudita, as domine inteiramente. Bem, Israel, por outro lado, sente-se também prejudicada com o pedido da Arábia Saudita, porque esta, para aceitar definitivamente um acordo de paz com Israel, quer a criação do Estado palestino. Israel também teria que ceder nesse ponto. Então, a visita de Biden, na verdade, teve esse propósito. Primeiro, dizer à Arábia Saudita que precisa manter contato com os Estados Unidos, esta precisa manter a política de boa vizinhança com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são capazes de aplacar a fúria dos ayatolás do Irã em relação às cidades de Meca e Medina. Ok, a Arábia Saudita precisa, sim, do apoio americano. Por outro lado, para também dizer aos sauditas que o governo Biden, ou ele propriamente, não gostam de Benjamin Netanyahu, e é possível que Benjamin Netanyahu volte agora ao poder nas eleições de outubro. Pois é. Então é preciso costurar um bom acordo de paz com Israel que passe ao lado de Benjamin Netanyahu, para que esse não tenha o que capitalizar na sua campanha para primeiro-ministro. É outra possibilidade. A fraude está estampada aí também porque Benjamin Netanyahu, curiosamente, foi o que costurou, junto com Donald Trump, todo e qualquer apoio ou acordo, possível acordo de paz com a Arábia Saudita. Biden é de esquerda e está em campanha para a esquerda em Israel. A Arábia Saudita não se importa com isso. O importante é ver Israel enfraquecido. Para os sauditas, isso é o que importa. E Biden está aí para colaborar com o fato. Aliás, Benjamin Netanyahu precisava ser um pouco mais enfático nesse momento e dizer que tudo o que Biden quer é ver esgarçar-se a possibilidade de harmonia política em Israel. Então a farsa justifica-se por conta disso. Biden não quer petróleo, ele quer esconder o petróleo e não quer ter uma boa relação com Israel, a menos que Israel esteja definitivamente na mão da esquerda e apoiando toda e qualquer agenda 2030 da ONU. Ok? Israel parece estar caminhando feliz para esses acordos. E também parece não ter nenhum problema em aceitar a Agenda 2030 da ONU. Pobre Israel.
Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se quer saber das publicações, das nossas publicações, o Telegram avisa sempre. O canal Professor Belém está no Telegram. E sempre que eu posto um vídeo aqui no YouTube, eu posto também no Telegram. Posto também no Twitter, mas no Twitter o povo lá me despreza, ninguém quer saber do Professor Belém no Twitter. Então aconselho aos amigos a acompanharem o canal Professor Belém no Telegram. Lá pelo menos você fica sabendo que nós colocamos um vídeo novo aqui no canal, e nós fazemos isso quase todo dia, exceto aqueles em que o desânimo e a depressão tomam conta, como foi, por exemplo, no sábado próximo passado. Bom domingo a todos, até amanhã, se Deus quiser.